todos. A gente vai fazer aqui a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Hoje nós vamos falar do item 18, que são as instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que iluminava as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe se revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Então, vamos agora para um breve comentário. Quando Jesus fala, deixai que venham a minhas criancinhas, existe uma passagem na Bíblia onde os discípulos estavam falando para o povo e, de certa forma, impediam que as crianças se aproximassem um pouco deles, né, no caso. Então, Jesus disse, né, deixai que venham a minhas criancinhas. Mas ele, naquele momento, ele não ordenava, venham a minhas criancinhas. Deixai que venham as minhas, permita que as crianças venham até mim. E aqui no texto, dizem, não são as crianças só apenas no sentido do corpo físico, também crianças no sentido da evolução espiritual. Né? Todos nós sabemos, ou já ouvimos falar em algum momento, que tanto nós como espíritos, quanto os planetas, estamos em evoluções em estágios diferentes. Se hoje nós estamos aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, é por um motivo. Nós devemos estar aqui. Nós estamos no estágio evolutivo que nos permite estar aqui. Nós ainda temos muitas provas e expiações para passar, para podermos evoluir. Então, possivelmente, também somos crianças espirituais. Estamos ainda muito no início do nosso caminho evolutivo. Então, quando Jesus fala, deixai que venham as minhas criancinhas, ele também está falando de nós. Não é porque eu, Wallace, tenho 28, outras pessoas têm 50, que nós, pela idade, somos espíritos velhos. Não. Não mesmo. Nós estamos aqui aprendendo. E eu gosto muito de pensar que nós estarmos nesse planeta, e o planeta Terra é uma escola. Então, de outra forma que nós podemos ver essa questão das crianças.
quando nós somos crianças, nós temos a necessidade de aprender, e vamos para uma escola, né? Então, lá nós temos provas, temos um professor, temos pessoas que nos ensinam. E a ciência já mostrou isso de várias formas, que é nesse período da nossa vida que é mais fácil aprender, o aprendizado é mais fácil. A gente costuma brincar que as crianças são esponjas, que absorvem tudo muito mais fácil. A mente está um pouco mais livre, não tem tantas preocupações da vida adulta, de pagar boletos, etc., não tem tantas atribulações. Então a criança está livre ali só para brincar e aprender, né? Não tem tanto problema. E nós, como espíritos, também. A gente, como Deus nos fez simples e ignorantes, é esse o momento de aprender. E a gente quer mais exemplo do que tudo que a gente vive hoje, como a Conceição bem falou na nossa introdução aqui. Olha tudo que a gente está passando hoje. Não seria uma oportunidade excelente para a gente aproveitar e aprender? É fácil? Não, não é. A gente vê tudo que está acontecendo. Desde o início da pandemia, a gente acreditava que nós sairíamos mais fortes. Muitas pessoas acreditam que não, que quem está saindo mais forte é o vírus, mas não. Nós estamos saindo mais fortes, sim. A gente sabe de pessoas que provavelmente quase surtaram em casa, com dificuldades, sejam elas financeiras, enfim, de perder entes queridos. A gente também ainda tem a questão da perda, de que a gente aqui ainda como crianças espirituais ainda entendemos quando uma pessoa próxima desencarna que nós a perdemos, ao invés de pensar que nós a ganhamos pelo tempo que ela esteve aqui com a gente, né, de lembrar dessa pessoa, todo esse tempo que a gente teve a possibilidade de estar junto. Então a gente ainda pensa assim, ainda temos que aprender a lidar melhor com isso. De quantas pessoas a gente viu sofrendo, de não ter segurança nenhuma, de tudo isso que está acontecendo, e a nossa oportunidade de aprender. E como nós, ainda pequenos espiritualmente, precisamos aprender, a gente precisa entender como melhorar, como crescer, né? E mais para frente eu vou falar um pouco disso. Antes eu queria voltar aqui na questão 383 do Livro dos Espíritos, que fala, que é sobre a infância. Lá nessa parte do Livro dos Espíritos, é a segunda parte do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Na pergunta 383, Kardec questiona: qual, para este, a utilidade de passar pelo estado da infância? Os espíritos respondem: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. E aqui, de novo, a gente precisa da infância, desse período de 10, 11, 12 anos, para a gente meio que se acostumar com esse mundo onde nós estamos, de ter pessoas que nos auxiliam, que são nossos pais, nossos avós, tios, irmãos mais velhos, enfim, de pessoas que vão estar ali à nossa volta, para que nós possamos entender o mundo à nossa volta, que possam nos passar valores, né, que possam nos ensinar o caminho do bem, mostrar a palavra de Cristo, etc. Tem uma outra passagem aqui também que eu queria ler, do livro Coletâneas do Além, Chico Xavier, ditado por espíritos diversos. Logo, o primeiro capítulo desse livro, a primeira mensagem é uma mensagem de Emmanuel que diz: a criança é o futuro. E eu vou pular uma parte aqui e vou ler só um trecho final. Jesus, por mais de uma vez, deixou escapar o sublime apelo: deixai vir a mim os pequeninos. Não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura. O mestre não demonstrava atitude meramente acidental, junto à paisagem humana, aureolada de sorrisos infantis. Aludia, sim, a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas.
E com muita propriedade o Cristo exclama: deixai vir a mim, e não simplesmente vinde a mim. Sua exortação divina atinge a todos que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam à mente humana o acesso real às suas fontes de verdades sublimes. Constituindo a infância a humanidade futura, reconhecemos ao seu lado a região de semeadura proveitosa. E, reconhecendo, nós encontraremos outra senda de redenção, estranha aos fundamentos de sua doutrina de verdade e de amor. Desse modo, a par do esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, voltemo-nos para as crianças de agora, cônscios de que muitos de nós seremos a infância do porvir. Organizemos o lar que forma o coração e caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não se resume apenas às providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. A terra em si mesma é asilo de caridade em sua feição material. Governantes e sacerdotes diversos nunca esqueceram de todo a assistência à infância desvalida, mas são sempre raros os que sabem oferecer o abrigo do coração, no sentido de espiritualidade, renovação interior e trabalho construtivo. Em nutrindo células orgânicas, não olvideis a alimentação espiritual imprescindível às criaturas. No quadro imenso da transformação em que vossas atividades se localizam atualmente, a iniciativa de educação é de importância essencial no equilíbrio do mundo. Cuidemos da criança, como quem acende claridade no futuro. Compareçamos em companhia delas a presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Então aqui Emmanuel reforça mais uma vez a questão da escola, da vida como escola, e de, como a gente sempre ouve dizer, né, que a gente precisa investir nas crianças porque elas são o nosso futuro, e não só as crianças no sentido carnal, mas as crianças como espírito também. Né? Precisamos investir na educação moral, na educação também intelectual, da ciência, para que com essas crianças, tanto as pequeninas em tamanho, quanto nós pequeninos em espírito ainda, em evolução, possamos, daqui a um tempo, proporcionar um mundo melhor. Para nós que um dia voltaremos, né, deixaremos de estar aqui nessa carne, voltaremos ao mundo espiritual, e depois voltaremos a ser crianças no mundo físico, e precisaremos aprender mais para evoluir mais, e seremos as crianças do futuro. Então, olha como as coisas estão ligadas e como o mundo realmente é uma escola. Nós precisamos investir na base, né, em todos os sentidos, não só espiritual, para que a partir disso essas crianças possam fazer do mundo um lugar melhor. Ainda mais hoje que nós estamos, talvez no ápice da nossa transição planetária, buscando nos tornar um mundo de regeneração, deixando de ser um mundo de provas e expiações. Nós precisamos fazer de tudo possível para que quem vem depois de nós possa ter melhores condições, que não precise passar por tantas provas e expiações como nós passamos todo dia, como nós estamos passando hoje. Por isso que os pais têm tanto cuidado com os filhos, a responsabilidade é grande. Em vários livros da doutrina nós vemos como os espíritos são trazidos para perto dos pais antes mesmo do nascimento da criança, para que haja ali uma sintonia, uma harmonização, porque a responsabilidade é muito grande, né? A gente, quando vai visitar um bebê, né, a gente sente um cuidado quando pega aquela criancinha no colo, né? Então a gente tem que sempre prestar muita atenção nisso, em como fazer tudo que estiver ao nosso alcance para colocar essas crianças, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, num bom caminho. Agora, falando mais só do sentido espiritual da coisa, nós aqui estamos com uma oportunidade física e terrena de melhoramento, mas muitos dos nossos irmãos não.
e ainda se encontram no plano espiritual, né? E o texto também do Evangelho fala disso, que as crianças não são só apenas os pequeninos, mas os fracos, os escravizados e os viciosos. Quando ele fala disso, a gente, no nosso lar, lembra lá do André Luiz, que era um médico, né, muito respeitado, mas que acabou não dando tanta atenção à sua família, acabou falhando em algumas coisas, e ao desencarnar se encontrou no que a gente conheceu como umbral, né? Uma região um pouco mais cinza, mais densa, e lá, né, nesses locais, é onde a gente encontra justamente irmãos que estão ainda mais atrasados, mais necessitados dessa educação do que nós, talvez. Digo talvez porque não podemos generalizar. E conhecemos vários casos em livros, o Nosso Lar fala disso, outros livros que falam também de como essas pessoas são salvas, são trazidas mais para perto de nós, e geralmente com uma figura materna. E ali o texto fala das mulheres, de como Jesus aproximava as mulheres, que são todas mães, mesmo aquelas que aqui, nessa existência, não tenham dado à luz, enfim, de como essa figura materna é uma figura muito forte, até mesmo para Jesus, que foi o ser mais perfeito que a gente tem notícia, o ser humano mais perfeito que tem notícia, a figura da mãe de Maria é muito forte, é muito presente, não só para ele, como fica para nós também, né? Era quem estava ali do lado dele. E nós temos vários casos na literatura de irmãos muito endurecidos, né? De irmãos ainda fracos, que são salvos justamente quando tem essa figura materna se aproximando, ou quando essa figura materna intercede por eles, pede por eles, ora por eles, né? Não é difícil encontrar casos assim na internet, na literatura, hoje é muito acessível. Então, o texto do Evangelho fala muito desses irmãos. E nós precisamos ter empatia com esses irmãos. Né? Não só os desencarnados, como ainda há muitos irmãos que são fracos, viciosos, escravizados aqui em terra. Olha quantos vícios nós temos aí. O vício das drogas, os vícios do sexo, do prazer. Vícios por aí não faltam. E uma forma da gente evoluir e aprender é tendo empatia, se colocando no lugar desses irmãos, tentando entender, abraçando, sendo caridoso. E caridade, a gente sempre lembra que não é só caridade material, é às vezes um ombro amigo, é uma conversa. Eu me lembro de um caso aqui, de um conhecido que, por causa da depressão, quase cometeu suicídio. E antes disso, mandou mensagem para uma pessoa que ele gostou na, na infância, na adolescência. Não sei se essa pessoa foi intuída, mas era uma psicóloga e percebeu na mensagem que tinha algo de errado. Lembrou que conhecia uns vizinhos dessa pessoa e falou: olha, dá um pulinho na casa do fulano, porque eu acho que tem alguma coisa de errada com ele. E realmente, quando essas vizinhas foram lá, essa pessoa já encontrava-se desmaiada, né, quase tinha conseguido cometer suicídio, e graças a Deus foi salvo. Olha só, caridade. Né? Ela não precisou mandar dinheiro, mandar comida para essa pessoa. Caridade não é só isso. E uma caridade totalmente desinteressada, né? A doutrina diz que a nossa caridade tem que ser desinteressada. Nós não podemos fazer a caridade esperando que nos aplaudam, que passe na televisão, que até mesmo que vão nos agradecer. A gente tem que fazer porque esse é o caminho. Fora da caridade não há salvação. Então a gente hoje está num momento que a gente pode ser caridoso de várias formas, para deixarmos de ser crianças espirituais, né? Então, com certeza todo mundo aqui tem algum parente, algum amigo que não está numa situação boa, seja ela financeira, seja ela emocional, e todo mundo tem um pouquinho a oferecer, né? Como eu disse, uma palavra amiga,
um bom dia, né? Às vezes a pessoa acordou mal, e você vai e manda um bom dia no WhatsApp, ou liga para a pessoa e dá um bom dia, e às vezes aquilo ali é que faz o dia da pessoa melhor. Estamos fazendo a caridade, né? Se a gente às vezes não tem algo material a oferecer. Também um outro caso que me vem à mente é de um conhecido que, por causa também da pandemia, nessa questão toda, se estava quase surtando e uma pessoa não tinha muito o que oferecer a ele materialmente. A pessoa precisava de trabalho, não estava conseguindo colocar comida em casa e estava quase surtando. Então, as pessoas falaram, olha, não tenho dinheiro para te ajudar, também estou em dificuldade, mas eu lembrei que você uma vez comentou comigo que precisava de aulas em determinado assunto. Por que a gente não marca um bate-papo? Pelo menos você se distrai um pouco, né? A gente conversa um pouco e a gente troca conhecimento. E assim foi feito, né? Então, só mostrando que a gente tem várias chances de se melhorar, de praticar a caridade, para a gente deixar essa criança para trás, pelo menos em espírito, porque fisicamente a gente vai voltar a ser criança ainda muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Pensar em ter empatia, como Jesus teve com Madalena, que estava prestes a ser apedrejada e que ele fez. Quem aqui não houver pecado, que atire a primeira pedra. Então, entender que todo mundo está em níveis diferentes de evolução. Ninguém é igual a ninguém, né? Somos individualidades. E que nós não somos regra, não somos régua para medir a evolução do outro, né? Cada um sabe de si, cada um sabe o que precisa melhorar. Então, nós não estamos em posição de julgar. Se nem Jesus, que era perfeito e que tinha o coração puro, como diz o capítulo do Evangelho, nem ele mesmo julgou. Então, quem somos nós, ainda pequeninos, precisando ir até Jesus, precisando olhar para ele como nosso espelho, como nosso guia, nós não temos direito algum de julgar, mas nós ainda fazemos. E sempre existem situações para nos botar à prova, e geralmente nós falhamos. Então é importante a gente lembrar que para a gente crescer, para a gente deixar de ser criança, passar para ser um adolescente espiritual, um pouquinho melhor, um pouquinho mais evoluído, seria bom a gente sempre pensar o que Jesus faria diante das situações que acontecem na nossa vida, né? Muitos vão nos pôr à prova, os vícios estão aí, como diz o texto, as provas estão aí, sejam elas provas da, da, da vida material, a riqueza, a pobreza. Lembrar sempre de Jesus, ele é nosso modelo. Se a gente está buscando o coração puro, ter o coração puro, como também é o coração puro de uma criança que não vê maldade, e aí sempre é um pouco ambíguo, né, a questão da criança, mas também ter o coração puro, não ter a maldade da criança, a gente precisa evoluir. A nossa evolução vem da reforma íntima, de nos melhorarmos, porque ninguém pode fazer isso por nós. Quem faz somos nós temos livre-arbítrio, né? Deus nos deu livre-arbítrio, e nós aprendemos o que é certo e o que é errado, sabemos o que deve seguir, temos o nosso modelo, que é Jesus, é sempre ele. Não se tem notícia de um espírito tão evoluído quanto. E entendermos que, diante de tudo isso, nós ainda somos muito pequeninos. Não é porque eu estou aqui, Wallace, falando hoje, fazendo um comentário, que eu estou em posição melhor. Não. Não, eu estou aprendendo muito ainda. Ainda vou errar muito. A gente está aqui trazendo uma reflexão para que a gente possa se melhorar, né? Não existe essa questão do ego eu estou falando aqui, eu sou um palestrante, vocês me ouçam porque eu estou certo. Não. Não é mesmo. Até porque para falar aqui a gente tem que estudar muito, tem que aprender muito, tem uma escola muito, muito grande para trás e muito mais para frente. Né? A gente está em constante aprendizado, precisa ler muito, precisa estudar muito, precisa orar muito. Então, aqui a gente está mais num
num bate-papo, trazendo reflexões mais do que respostas, porque a gente precisa da razão, a gente precisa melhorar o nosso pensamento, né? Como foi falado na leitura inicial, a gente está buscando a paz, né? A leitura inicial nunca é por acaso, sempre tem alguma ligação com o que a gente vai falar. Entender que todos nós somos irmãos. A gente pode olhar para uma pessoa próxima como nosso irmão. A gente tem a parábola, no texto fala sobre as parábolas, a parábola do bom samaritano. Se a gente fosse trazer para os dias atuais, uma pessoa, né, foi roubada e estava cheia de feridas e sem roupas, e por ela passam duas pessoas importantes, a gente poderia colocar, não vou denominar nenhuma profissão, mas pessoas importantes dentro da sociedade passam por ela e nada fazem. Duas pessoas passam por ela. E um cidadão comum, como todos nós, passa e estende a mão para essa pessoa, né? Coloca em cima do seu animal de transporte, leva para uma hospedaria, paga pelas diárias e diz para o hospedeiro que depois volta para pagar o resto. Esse cidadão comum tinha muito bem menos poder aquisitivo, talvez, ou importância na sociedade em questão de poder, do que esse cidadão, do que essas outras duas pessoas. Mas foi quem estendeu a mão, foi quem amou o próximo, quem viu ali naquela pessoa um igual, um irmão, né? E a gente lembra de outras duas falas de Jesus, da porta estreita, que cada um sabe a porta estreita que deve passar, e de que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O exemplo do bom samaritano é perfeito para isso. E como a riqueza é uma prova e uma oportunidade da gente fazer o bem, e muitos não se lembram. A gente costuma falar que muita gente, quando atinge o ápice de uma vida pública ou financeira, que esquece de olhar para trás, esquece de olhar para os seus. E quando a gente fala os seus, não é família, não são, os seus são de onde você veio, né? Aí eu saí de uma favela e hoje eu moro num lugar da alta sociedade. Eu vou esquecer todo mundo que estava lá atrás comigo? Será que eu não posso ajudar de alguma forma? Né? Então fica aí essa reflexão de entendermos o quão pequeninos nós ainda somos e que a gente possa ir até Jesus, né? Como ele disse, deixai que venham as minhas criancinhas, os pequeninos. E aqui a gente talvez tenha trazido várias reflexões para que a gente possa ir até Jesus, que é isso que ele deseja, que nós cheguemos até ele, não só próximo a ele, mas que cheguemos até o nível dele, porque é essa o nosso foco ao encarnar, ao reencarnar, é evoluir para um dia sermos perfeitos, como Jesus foi, porque ele também foi criança como a gente hoje, né? Ele também foi um espírito que precisou aprender e chegou onde chegou. Então, nós também podemos. O exemplo dele está aí, a gente sabe como seguir, não é fácil, não é mesmo, mas a gente pode. Então, fica aqui essa reflexão, que a gente possa, que não demore muito, que a gente deixe de ser crianças pequeninos espiritualmente, que saibamos reconhecer isso, que ainda somos, não é demérito, não é. Reconhecer que precisa aprender não é demérito nenhum, que a gente possa um dia chegar o mais próximo possível e estar do lado do nosso irmão e de nosso pai. Fiquem todos bem, uma ótima semana a todos e boa noite.